Bom, pessoal, chegou a vez da nossa correção. Primeira e segunda leis de Ohm. Então, vamos lá. Eu já deixei anotado aqui a primeira lei de Ohm nesse formato. Lembrando que toda vez que eu tiver que calcular a corrente, eu tampo aqui, eu tenho tensão dividido pela resistência. Resistência eu tampo aqui, tenho a tensão dividido pela corrente. E para tensão, tampo aqui em cima, R vezes I. Então, vamos ver, o primeiro eu tenho um circuito, uma fonte de 44 volts e um resistor de 2,2K. Ele quer que eu calcule a corrente. Corrente é igual, olhando aqui, V sobre R. Ou seja, os 44 dividido por 2,2 vezes 10 a terceira. Por que esse 10 a terceira? Porque é quilo-ohms e quilo é 10 a terceira. Para fazer essa conta, vou usar a calculadora científica, certo? Então, vamos lá. Vou fazer 44 dividido 2,2. Para fazer o expoente, eu uso essa teclinha ESP aqui, ó. Ele mostra um Ezinho na tela. Esse Ezinho significa vezes 10 e ele fica esperando você colocar o expoente do 10. No caso, é 3 porque é quilo, 10 a terceira. É igual. O resultado que a gente tem aqui na tela é 0,02. O que? Ampere. Mas esse número é ruim a gente ficar usando números com muitos zeros. Se eu contar deslocar a vírgula 3 casas para a direita, eu vou ter 3 casas. 2, 3, eu vou ter 20. Como eu desloquei 3 casas, é 10 a menos 3. 10 a menos 3, porque eu andei 3 casas, isso aqui para nós é miliampere. E 20 miliampere. Ok? Se eu usar a calculadora, ó, terminei a conta, aperto essa teclinha aqui, ó, Eng, ela já mostra, ó, no visor 20 vezes 10 a menos 3. Então, é bem legal ter a calculadora científica e aprender a usar as funções, tá? Vamos ver aqui agora um exemplo trabalhando com gráfico. O que eu tô vendo aqui, ó? Nesse eixo a tensão e nesse aqui a corrente, certo? Então, à medida que aumenta a tensão, aumenta a corrente proporcionalmente, de forma linear. O resistor é um bipolo ôhmico, porque ele segue a lei de Ohm. Então, o que eu percebo aqui, ó? Que a corrente dobra de 2 para 4 e depois vai a 3. De 18 vai para um valor que eu não conheço, depois para 54. E eu vou seguir o que o exercício pede. Primeiro, o exercício quer saber qual o valor da resistência. Olha, o ponto que eu tenho tensão e corrente determinados é esse aqui. Então, eu vou aplicar a lei de Ohm, R igual, tampo aqui, V sobre I. Então, no caso, o R vai ser, a tensão é 18 e a corrente é 2, mas atenção, porque é 2 miliampere. Se é miliampere, eu tenho que considerar vezes 10 a menos 3. Usando a nossa calculadora, né, eu tenho 18 dividido por 2, aí o vezes 10 é o ESP, o menos 3 é o menos do sinal, ó, menos 3, tá? É igual, deu 9.000 ohms, mas 9.000 a gente sabe, usando a vírgula, 3 casas para lá, para a esquerda, é 9 vezes 10 a terceira, e 10 a terceira para nós é K. Então, esse resistor vale 9 quilo-ohms.
certo? Sobre esse resistor, então de 9K, eu vou continuar aumentando a tensão e a corrente e vai aumentar proporcionalmente. Então aqui já dá para a gente perceber o seguinte, olha, ele quer no item B que eu calcule a corrente 3. Se eu olhar aqui, ó, que fórmula eu vou usar? É tensão sobre o resistor. Mas qual tensão? Olha, para a corrente 3, corresponde uma tensão de 54 volts. E o resistor é o mesmo, né? Eu não mudei. É a curva sobre esse mesmo resistor. 9K é 9 vezes 10 a terceira. Aí, eu vou fazer essa conta na nossa calculadora, né? 54 dividido por 9 vezes 10 a terceira. E deu um número pequenininho, ó, 0,006. Se eu andar 3 casas para a direita, eu vou ter 1, 2, 3. E 3 igual a 6 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 eu já sei que é mili. Então, eu tenho que essa corrente é 6 miliampere. Certo? E, finalmente, se eu pegar para calcular a tensão V2, eu já sei que é R vezes I. E olha, já dá para imaginar quanto vai dar, porque se a tensão era 18 e a corrente era 2, dobrou a corrente, deve dobrar a tensão. Será? Vamos ver. Então, a tensão V2 é o mesmo resistor de 9K vezes, por a corrente embaixo aqui, ó. Corrente para essa tensão V2 é 4 mA, 4 vezes 10 a menos 3. Como é que fica esse V2? Se você fizer na nossa calculadora, 9 vezes 10 a terceira vezes 4 vezes 10 a menos 3. Isso dá 36, que é exatamente o dobro de 18. Ok? Muito bem. O exercício 3 é uma tabela que vai relacionar exatamente a primeira lei de Ohm com as 3 grandezas, tensão, corrente e resistência. Então, eu vou deixar meu triângulo aqui preparado, V, R e I. E a gente vai fazendo a conta aqui na calculadora, certo? Aqui no item A eu quero a tensão, tenho a corrente e a resistência. Tensão é R vezes I, né? Eu tampo de cima, R vezes I. Então, vamos lá. O R é 3 e o I é 2. Basta colocar aqui 6 volts. O B. No B, eu tenho 120 de tensão e 2,4 kΩ de resistência. Falta calcular a corrente. Para calcular essa corrente, eu vou fazer tampo I, faço V dividido por R, certo? O V é 120 dividido, olha, o R é 2,4, ESP, K é 10 a terceira. Isso dá, ó, 0,05. Então, se eu conto 3 casas, 1, 2, 3, eu tenho 50 miliampere. Se eu aperto a tecla ENG direto, 50 vezes 10 a menos 3, que é miliampere. Ótimo. Aqui é para calcular o R, ó, vou tampar o R, é V sobre I. Então, eu tenho 120 e 24 amperes. Veja que a corrente é elevada, esse R deve ser pequenininho, ó. 120 dividido, certo? Vou calcular R, V sobre I, 24. Isso dá 5 ohms apenas. Vamos lá. Item D. Eu tenho
corrente 8 mA, resistência 5K, falta o V. Se eu quero calcular o V, tampo aqui é R vezes I. Então, 8 ESP, como é miliampere, menos 3 vezes 5K, 5 vezes 10, que é o ESP, a terceira. Isso dá 40 volts. O E, falta a corrente. Corrente é V sobre R. Então, eu faço 60 volts dividido por 12K, 12 ESP terceira, 10 a terceira. Isso dá, olha lá, uma corrente pequenininha. 1, 2, 3, daria 5 miliampere. Vamos ver se tá certo? Aperto o ENGE, 5 vezes 10 a menos 3, tá correto. Letra F, eu quero achar o R. R é V sobre I. Então, eu pego o 110 e divido pela corrente, que é 2 vezes 10 a menos 3. Isso deu uma resistência bem alta, né? Porque a corrente era baixa para uma tensão alta. 55.000. Se eu andar 3 para cá, é 55 quiloohms. Aperto o ENGE, tá lá. 55 vezes 10 a terceira. No G, quero achar tensão. Tensão é R vezes I. Veja aqui, R vezes I. Então, 2,5. O R é 6,4 vezes 10 a terceira, porque é K, vezes 2,5. Isso dá 16.000. 1, 2, 3. 16 kV. Pode ter isso? Pode sim. Uma tensão elevada. Tá? Veja que a outra também é. Só que aqui, olha, a resistência é super elevada, 1 mega. Então, vai dar uma corrente, acredito, pequena. Vamos ver? Corrente é V sobre R. Então, eu vou pegar 2,4 vezes 10 a terceira e vou dividir por 1 mega. Quanto que é mega mesmo? 10 a sexta. É igual, ó, pequena. 1, 2, 3, dá 2,4 miliampere. Que eu andei para a direita. Vamos ver? Aperto o ENGE, 2,4 vezes 10 a menos 3 miliampere. Muito bem. A diferença desses exercícios, claro, tem 2 aqui de segunda lei de Ohm, mas esses daqui com a primeira lei de Ohm é para vocês verem quando ela tá, os dados estão no enunciado, né? Então, por exemplo, se eu tenho um forno de 240 volts, se um forno de 240 volts possui um elemento de resistência de 24 ohms, qual o valor da corrente que o percorre? Então, a gente tem que separar. Eu quero achar corrente. Se eu quero achar corrente, é V sobre R. Então, olhando aqui, ó, a tensão é 240 volts. Tem um elemento de resistência de 24 ohms. Veja que aqui tá fácil, né? 240 por 24, essa corrente vale 10 ampere. Nem preciso da calculadora. O que eu quero que vocês observem são as unidades. Sempre volts vai estar como V, que é a tensão. A gente tem os amperes, vai estar como um A, que é a unidade de corrente. E a gente tem os ohms, que vai estar assim, que é a unidade, a letra grega ômega, que é a unidade de resistência. Ok? Então, sempre a gente se baseia nas próprias unidades aqui no enunciado. Veja esse, ó. Qual a resistência de um ferro de solda? Então, ele quer que eu ache o resistor, a resistência, que solicita uma corrente de 0,8333 ampere, então isso aqui é corrente, a 120 volts. 120 volts, volt é tensão. E o R é V sobre I. Então, ó, quem é tensão aqui? 120. E quem é a corrente? 0,8333. Fazendo essa conta, certo? Vamos colocar nossa calculadora aqui. 120 dividido por 0,8333, eu tenho 144,00, nem vou colocar, ohms, tá?
E, finalmente, eu tenho uma torradeira com resistência de 8,3 ohms e opera com uma corrente de 13. Encontre a tensão. Olha, a tensão, tampando aqui, é R vezes I. Ou seja, a tensão vale resistência que está em ohms, ó, 8,3 vezes a corrente em ampere, 13 ampere. Fazendo essa conta, 8,3 vezes 13. Isso dá uma tensão aproximadamente, tá? Esse é o símbolo de aproximadamente, 108 volts. Ficou meio estranho meu 8 aqui. Certo? Tranquilo. Agora, esse próximo exercício já fala, calcule a resistência de um fio de 200 metros de comprimento e 2 milímetros quadrados de área de seção transversal. Dado o ρ, que é a resistividade do alumínio, é um dado do material, ele te dá 2,8 vezes 10 a menos 2 ohms vezes milímetros quadrados por metro. Então, veja que aqui eu estou falando de um cabo, de um condutor. Então, o que ele está me dando? Ele está dizendo assim, ó, eu tenho um condutor que se eu cortar aqui, ó, essa área de seção transversal vale 2 milímetros quadrados, é um fio fininho. Mas eu estou considerando um condutor com comprimento de 200 metros, tá? E mais, esse condutor, ele é feito de alumínio, ele não é igual ao que a gente tem na nossa casa. Ele quer saber e te dá o valor do ρ do alumínio, 2,8 vezes 10 a menos 2 ohms vezes milímetro quadrado por metro. Ele quer saber o R. Então, veja a diferença da primeira lei de Ohm para a segunda. A segunda lei de Ohm tem a ver com resistência de cabo, condutores. A primeira tem que ter corrente e tensão para você poder calcular. Aqui ele não te deu nada de corrente e tensão, ele só te deu os dados do condutor. Então, você vai usar a segunda lei de Ohm, que diz que é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, vamos montar essa conta. O ρ, 2,8 vezes 10 a menos 2. Comprimento do fio, 200 metros. E a área, 2 milímetros quadrados. Então, veja, tá certo isso, ó, comprimento sempre em metro, aparece metro e metro na unidade, e a área é sempre milímetro quadrado, certo? Agora, como que a gente faz essa conta na calculadora? Vou trazer ela para cá. Então, tá. Então, vamos lá. Primeiro eu faço a parte de cima, 2,8 vezes 10 a menos 2. Então, é ESP menos 2, certo? Porque o expoente é negativo. Vezes 200. Olha, a hora que eu der igual, deu um resultado, certo? Esse resultado não preciso anotar, porque, ó, eu vou emendar com a próxima operação, que é fazer a divisão, ó. Divide. Você tá vendo que apareceu ANS? ANS do inglês answer. Então, ele pega a resposta da primeira parte da conta, que é essa aqui, e agora eu vou dividir por 2. Vou dar um novo igual, e ele mostrou 2,8 ohms. Então, isso aqui é para vocês terem ideia, 200 metros de fio de alumínio. Tudo bem que é bem fininho, mas tem uma resistência 2,8 ohms. Por isso que a gente praticamente despreza a resistência dos condutores quando faz... Praticamente não, a gente despreza quando faz projeto ou monta circuito no laboratório, ok? Agora, eu quero fazer com vocês a número 8. Finalmente, na número 8, vamos ler. Num fio de cobre de 2 milímetros de área de seção transversal, ao aplicar-se uma tensão de 20 volts, temos uma corrente de 2 amperes. Qual o comprimento do fio, dado a resistividade do cobre? 1,7 vezes 10 a menos 2 ohms milímetros quadrados por metro. Gente, vamos ver. Ele está dizendo o seguinte, peguei um condutor, certo? Com um certo comprimento,
que ele não fala quanto. É um condutor que tem uma área de 2 milímetros quadrados, ok? Só que ele ligou isso numa fonte. Uma fonte de quanto? Tensão de 20 volts. E diz que passa aqui uma corrente de 2 amperes. E aí ele quer que você calcule qual o comprimento do fio. E ele falou que esse fio, ó, esse CU é o símbolo do cobre, viu? 1,7 vezes 10 a menos 2 ohms vezes milímetro quadrado por metro. Então, perceba, o que eu vou ter que fazer? Aqui eu vou ter que combinar as duas leis. Como ele me deu tensão e corrente, eu posso calcular a resistência usando a primeira lei? Então, eu vou usar a primeira lei de Ohm e vou calcular que o R é V sobre I. E ele deu a tensão 20 e o I 2 amperes. Então, eu já sei que o R vale 10 ohms. Com esse valor aqui, eu vou aonde? Eu vou lá na segunda lei, porque ele quer saber o comprimento do fio. Eu só tenho como saber o comprimento se eu fizer pela segunda lei, porque é a segunda lei que envolve o comprimento, ó, na fórmula. Então, eu pego isso aqui e vou lá na segunda lei. Certo? Segunda lei diz que R é ρ vezes L dividido pela área. O R eu já tenho, ó, é 10, é igual. O ρ eu tenho também, 1,7 vezes 10 a menos 2, vezes o L, dividido por 2. Esse 2 pode ir para lá multiplicando 10? Pode, né? Então, vai ficar 20. Tá? Vou fazer uma divisão aqui. Vai ficar 20 é igual 1,7 vezes 10 a menos 2 vezes o L. E agora? Esse 1,7 passa para lá dividindo, ó. 20 dividido por 1,7 vezes 10 a menos 2 é igual ao L. Então, vamos pegar a nossa calculadora, né? Vamos colocar ela aqui. Então, eu faço 20 dividido 1,7 ESP menos 2 é igual. Então, a gente tem que o L é igual a 1.176. Olha, 47 eu posso arredondar para 5,5 metros. Ou seja, eu preciso de mais de 1.000 metros, mais de 1 quilômetro, para conseguir que esse fio de cobre, fininho, né, 2 milímetros, mas para que eu possa conseguir que esse fio de cobre apresente essa resistência de 10 ohms. Ok? Muito bom.